Gente, tem que ser muito crânio para entender de AI compliance. Então, agora é o momento da gente perguntar essas coisas. Mas vamos lá. Eu acho que eu estou vendo isso por duas perspectivas. Talvez o monitoramento de documentos feito por humano tenha possibilidade de erros e talvez pela IA, não. Por outro lado, talvez seja mais fácil burlar documentos onde passam pelo crivo da IA ou coisas assim. Explica para nós assim, mecanismos ou de que forma você vê que a IA possa integrar um mundo que a gente vai cada vez menos ter possibilidades de corrupções nas empresas. Perfeito. Essa pergunta é importante porque sempre teve aquilo que a gente chama de falso positivo, falso negativo em pesquisas e análises. Eu vou trazer um caso aqui, por exemplo. O próprio caso da Lava Jato, né? A gente teve que fazer, e a gente falou a gente porque eu participei de um projeto exatamente no projeto da Lava Jato. Uau. Tivemos que fazer uma série de análises que a gente chama de análise de background check. Naquela época, em 2018, não existia tecnologia IA generativa como a gente vê hoje. Já existia inteligência artificial, mas não a generativa da qual a gente vem falando tanto hoje, né? Então, e a gente pegou vários nomes de políticos que estavam envolvidos na Lava Jato. E para entender o tipo de relacionamento que eles tinham com as empresas, a gente tinha que usar sistemas, obviamente, mas a gente pegava também e coletava informações da internet, do www, né? Então, e a gente tinha que fazer esse cruzamento entre, será que esse nome aqui é o mesmo nome que está aqui no documento, no processo? Aí, qual outro dado a gente precisava? Precisava do CPF. Mas será que a internet tem o CPF da pessoa? Enfim, então a gente buscava e coletava essas informações manualmente, muitas vezes, né? Porque não tinha software que fazia isso. Aí surgiu uma série de softwares que começaram a fazer essa informação. Acelerou sobremaneira o nosso trabalho. Porque aí qual que era o meu papel? Meu papel era colocar o CPF ou o nome da pessoa na plataforma, rodar a plataforma, puxar as informações, conferir o relatório, garantir que o relatório que foi avaliado, puxado pela inteligência artificial, realmente é aquela pessoa, porque a gente pode ter os homônimos, na verdade, né? E, sobretudo isso, garantir que a informação que a gente coletou é uma informação correta, coesa, tá? Então, Perfeito. óbvio que ela acelerou e óbvio que a gente tinha que ainda ter a camada humana. Hoje, esse advento da inteligência artificial generativa, ela está cada vez mais pujante. E, por conta disso, são mais dados, são mais informações, são mais capacidade computacional de transformação. Então, eu posso ter um relatório de background check em segundos, com mais coesão, com mais coerência, com mais lisura das informações que estão ali. Mas por quê? Porque a capacidade computacional, porque as informações que estão disponíveis, elas também aumentaram no final do dia, né? Legal. E aí, vamos ver se a gente conecta com um termo que eu vi no seu currículo, Shadow ou Shadow. Shadow Investigation. Vamos falar um pouco disso? Eu fiquei curiosa de entender do que se trata. Tá bom. Imagina, então, que, ainda no caso da Lava Jato, quando aquela super, né, estouro das informações, as empresas elas precisavam fazer as suas próprias investigações, né? Toda empresa que é uma empresa que está listada na bolsa, por exemplo, que tem governança e tudo mais, ela minimamente ali vai ter lá o compliance, uma auditoria interna e etc. e tal. Na época da Lava Jato, foi feita uma série de investigações, né? Tanto do Ministério Público, da Receita Federal, né? Enfim, de vários órgãos do governo. E aí, qual é o combinado? Até porque a gente tem uma regulação que a gente chama de FCPA, uma regulação internacional, que falava que uma empresa que negociava ou faz negócios com governos internacionais, ela também está submetida a uma regulação internacional. Perfeito. E, consequentemente, a um compliance internacional, a regras de mercado, mercadológicas internacional, tudo isso, tá? E a lei prega que é o seguinte, olha, tá bom, então você tem que ter o compliance tem que ter, né,
tem que ter garantia ali de auditoria e tudo mais para deixar tudo organizado e não ter... obviamente que a gente, assim, não é que não vai ter problemas, sempre vai ter, mas a gente tem que ter ações de mitigação, né, canal de denúncia, treinamentos e assim por diante. O Shadow Investigation foi uma metodologia criada, né, justamente para acompanhar, como se fosse uma sombra, né, uma sombra de todos os procedimentos que independentes, lógico, né, que aquelas organizações que estavam à época na Lava Jato estavam fazendo. Por exemplo, auditorias independentes, investigações independentes, enfim. Porque então, é isso, né? O trabalho não pode acabar ali. Não pode acabar por ali, exatamente. Legal. Então, o que o Ministério Público, o CGU, combinou com as organizações? A gente vai fazer a nossa investigação e vocês, como empresa, vocês vão pagar também para fazer investigações de vocês, para levantar tudo que aconteceu aqui de fraude. Perfeito? Perfeito. E aí vocês também vão contratar uma auditoria externa e uma consultoria que vai acompanhar todo esse processo. A auditoria audita os balanços, as informações da companhia, e a consultoria acompanhava todo o procedimento de investigações particulares que foram feitas para garantir que não tem viés. Percebe? Entendi. Então, eles tiveram que contratar advogados, tiveram que contratar auditoria, tiveram que contratar consultorias para fazer a investigação de maneira né, isolada, no sentido de garantir... Exatamente. De interesses. Exatamente. Então, o Shadow Investigation, na verdade, é uma metodologia de acompanhamento desses processos de investigação que envolvem, obviamente, corrupção, principalmente com o governo e assim por diante.